Olá, turma, tudo bem com vocês? Joia? Então vamos lá para mais uma aula, de funcionamento da educação brasileira e políticas públicas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o docente nas políticas públicas educacionais. Então, falar um pouco, sobre a profissão docente, falar de várias questões que envolvem, essa profissão, e realmente falar da profissão docente, nós temos que também falar das políticas, que organizam essa profissão, as políticas que estruturam, o plano de carreira, dentre outros fatores que, de certa maneira, eles acabam influenciando na formação docente, na estruturação ali do que é ser professor, e todas as nuances aí que interferem na profissão docente. Então, em relação aos problemas enfrentados pela classe dos professores, a maioria destaca que o quê? Sobre ele está o regime de hora-aula, com classes numerosas e sendo obrigados a ministrar grande número de aulas semanais para compensar os baixos salários que ainda vigoram nos estados e municípios. Então, nós sabemos que esta é uma realidade que vários professores aí enfrentam pela questão, às vezes, de ter uma carga horária extensa, principalmente pela questão salarial. Às vezes o professor ele precisa trabalhar nos 3 períodos, de manhã, à tarde, à noite, porque ele precisa ter ali uma compensação salarial. Então, quando ele trabalha, por exemplo, somente só no período da manhã ou só no período da tarde, isso às vezes não é sustentável, para ir para a sua vida, para as necessidades que esse professor tem, às vezes até mesmo de arcar com todos os custos em sustento de uma família, ou então ele precisa ajudar, de repente, se é um professor que não é casado, precisa ajudar os pais, se tem alguém na família doente. Então, são vários fatores em que esses profissionais, muitas vezes, vamos dizer, todos nós, professores, muitas vezes temos, sim, que nos submeter a trabalhar mais horas, para ter um sustento melhor para as nossas vidas. Então, com certeza, várias escolas estaduais, municipais, dependendo do estado, porque daí a faixa salarial, ela vai diferenciar de um estado para outro, de um município para outro, a carga horária ali, o professor precisa ali estabelecer para ter, o valor X para sustento do seu ali da sua vida e da sua família. Então, nós temos que pensar em todas essas questões, todos esses fatores que levam realmente, às lutas que hoje nós percebemos que existem, que os professores muitas vezes organizam ali pelos sindicatos ou às vezes grupos, que essas lutas, elas são sim consequentes, desses baixos salários, da desvalorização do profissional em sala de aula. Então, todo esse regime hora-aula que é extenso, leva às vezes também a adoecimento desses professores e outros fatores. Então, São Felice, em 1996, somente concorda com a crise da educação brasileira à medida que se reconheça que não é ela, especificamente,
que se encontra em tal situação, mas basicamente a sociedade como um todo. Claro que nós sabemos que existem aí alguns problemas específicos da área do professor, da carreira do professor, da formação, e várias outras questões. Mas aqui, São Felice, ele diz, né, que não só isso, mas nós temos, né, a noção de que sim, há alguns problemas aí em toda a estruturação da educação brasileira, né, e não especificamente, né, somente na carreira docente. Nós sabemos, nós temos essa consciência como sociedade, né? Então, esse assunto tem se tornado até redundante, né? Muitos jornais retratam isso, sempre é falado em rodas, né, de formação continuada nas escolas, nas salas de aula, quando nós falamos de carreira docente, quando nós falamos de valorização do profissional docente, nós sempre retomamos o mesmo assunto. E, de certa forma, esse assunto ele vai se tornando redundante. Então, já que muito se tem divulgado sobre as condições de educação brasileira, e principalmente dos professores, mas os problemas persistem, né? Então, não adianta a gente dizer que não existe mais este problema em relação aos professores, está tudo tranquilo, já passou. Não, é um problema que persiste e que não acaba. Eles vão resistindo e construindo sua identidade. Pimenta, em 97, salienta que a identidade se constrói, pois a partir da significação social da profissão, constrói-se também pelo significado que cada professor, enquanto ator e autor, confere à atividade docente no seu cotidiano a partir de seus valores, de seus modos de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas representações, de seus saberes, de suas angústias, anseios, do sentido que tem em sua vida, o ser professor. Assim como a partir de sua rede de relações com outros professores nas escolas, nos sindicatos e em outros agrupamentos. Muitos professores uma questão, uma relação, vamos dizer assim, inexplicável ali, né, na questão do ser professor, de repente não abandonar essa carreira, né, para seguir começar uma outra carreira, ou de repente ter uma outra atividade que vá substituir ali, né, essa questão de ser professor, porque de certa maneira muitos carregam ali os seus valores, né, e tem ali as suas paixões, né, pela sala de aula, pelos alunos, pelas histórias de vidas desses alunos, o amor realmente ali pela docência, né? Então, a construção histórica da sua carreira leva ali também muitos profissionais a terem ali as suas representações, seus saberes, né? E aí se misturam em angústia, anseios, por tantas questões que às vezes desanimam o professor na carreira, mas ele busca aquilo que é primordial pelos seus valores e suas experiências, seus saberes docentes. Então, o professor, ele acaba sempre ali fazendo a sua autorreflexão, da sua vivência, do seu cotidiano, no seu dia a dia. Então, eu vou continuar sendo professor. Então, cada vez mais, né, esse professor, ele vai se descobrindo e descobrindo também as suas capacidades,
a cada aula, a sua visão de mundo, a sua criticidade, ela vai sempre se aprimorando e se atualizando junto naquele processo de ensino-aprendizagem junto com os alunos. Então, a identidade é entendida no sentido de dentro para fora, o ser professor, sentir-se professor. Portanto, a identidade é um conceito complexo, envolvendo os fatores históricos, culturais e sociais. Então, falar de políticas públicas, nós não poderíamos deixar de falar, de discutir também essas questões de identidade, né, que perpassa aí pelas questões de memórias, perpassa pela questão realmente interior de cada docente. Então, a identidade, ela, de certo modo, a identidade, ela acaba levando com que o professor, ele vai, o quê? Fazer a sua autorreflexão, fazer ali, entender o seu processo histórico de vida ali, como ele foi construindo a sua carreira. Então, é algo assim de dentro para fora. Não tem como dizer, né? O professor, ele se vê, ele realmente, ele se vê, ele começa ali a refletir sobre suas ações, como ele interage, como ele ensina, como ele aprende ao mesmo tempo. Então, tem vários fatores que vão determinar aí esse ser professor. Então, a política neoliberal, ela tem pensado o espaço escolar a partir das novas exigências do capital e influenciado, né, a formulação do perfil do professor do novo milênio. Assim, a força de ação do professor tem se restringido à lógica do mercado. Então, já dizia Althusser, em 1983, isso há muito tempo atrás, que a escola é um aparelho ideológico do Estado. Para além de um exército de mão de obra reserva, hoje os trabalhadores devem ser empreendedores, cidadãos, clientes polivalentes para tal educação. Sofre uma ressignificação e adquiriu um caráter mercantil, constituindo-se numa nova área de investimento para o capital, o que vai intensificar o processo de privatização e a transformação da educação como mercadoria. À medida que se afirma uma crise da educação, podemos nos perguntar se tal crise não faria parte do jogo do poder atual. De forma no discurso neoliberal, os professores são culpados pela péssima qualidade dos serviços educacionais. Eles trabalham pouco e não se atualizam, são preguiçosos. Então, isso é o que diz o neoliberalismo. Por que eles falam isso? Porque o neoliberalismo ele é construído por uma visão de capital, ele é construído por uma visão de processo de privatização, ele tem toda uma questão de olhar diferentemente, né, de outros modos aí de ver os agrupamentos entre as pessoas. Então, é essa visão do neoliberalismo. De um lado, o Estado neoliberal ressalta a necessidade de professores cada vez bem mais formados, motivados, atualizados. De outro lado, retira a autonomia pedagógica dos professores com sua política autoritária. Então, como de uma forma, né, de um lado, diz que há necessidade do professor sempre se formar, se qualificar, mas
não dá aí autonomia para os professores trabalharem. O professor, de certo modo, dentro do neoliberalismo, não tem autonomia para trabalhar. Ele acaba fazendo realmente o que é orientado, né, por uma política basicamente autoritária. Então, numa democracia, de dentro para fora dos muros da escola, né, já dizia aí Paulo Freire em 89, a comunidade escolar deveria decidir muito além do cargo de diretor, decidir o que se faz necessário para a transformação da realidade de alunos de um dado contexto. Então, ao contrário disso, a democracia neoliberal, se é o que podemos relacionar o termo democracia e neoliberalismo, devem ser oferecidos a nível nacional, pacotes eficientes, programados por especialistas, principalmente da área de exatas, para calcular o custo, benefício e reduzir os gastos, bem como treinar os professores e gestores como uma linha de produção. Então, imaginem, professores, né, meros, vamos dizer assim, eles detêm o conhecimento e eles vão somente duplicar, né, passar esse conhecimento. Então, dentro do neoliberalismo, essa imposição é muito marcante, o professor não tem autonomia de trabalhar, o professor acaba fazendo algo mecânico, algo que é orientado para se fazer como se fossem ali robozinhos, né? Como se fossem transmissores de conhecimento e que não podem atuar livremente conforme ali as suas estratégias pedagógicas, por exemplo. Então, dentro do neoliberalismo, o professor, ele realmente não tem espaço, né, para conduzir ali como ele poderia conduzir livremente ali um ensino numa sala de aula. Então, as ideias, né, precisam ali ser monitoradas, os conhecimentos a ser passados precisam ser monitorados, há uma certa delimitação de fazer tais atividades. Então, isso é realmente algo que é preocupante, né, no sentido de ter essa aceitação pelo neoliberalismo. Então, de sua parte, as propostas político-educacionais têm apenas criado condições que resultam em soluções paliativas, que não colocam no horizonte da qualidade escolar um projeto de revisão pedagógica coerente com o momento histórico. As políticas públicas deveriam partir do pressuposto que os mesmos caminhos não podem levar a resultados diferentes. Para alcançar a qualidade, não basta, por exemplo, realizar formações continuadas baseadas em palestra sobre bullying, planejamento escolar, avaliação, etc., pois continua-se a se afirmar métodos padronizados que não consideram as particularidades de cada escola e a prática diária de um professor. Se um professor tem dificuldade de relacionamento com sua turma, não significa que ele não domina o conteúdo. Essas questões devem ser muito bem esclarecidas. Então, nós temos muitas particularidades, né, dentro da profissão, ali dentro da prática, da vivência do professor. Então, nem sempre propiciar palestras de bullying, né, fazer toda aquela formação com professores, nem sempre vai atender todas as necessidades, porque as necessidades, elas estão ali dentro do ambiente escolar, na questão da aprendizagem significativa dos alunos.
Então, se é um professor que realmente ele busca ali pela sua realidade, a realidade da região, da escola, ele partir das necessidades, né, que os alunos têm ali na sala de aula, e, de certa forma, ele não fazer só aquilo que está orientado nas políticas públicas e até mesmo pela gestão escolar, ele fazer muito mais, porque ele vai perceber como as crianças estão aprendendo, ele vai começar ali a observar como está sendo ali a aprendizagem daquela criança, no sentido, está alcançando ali as competências que devem ser alcançadas. Então, nesse sentido, o professor ele vai se preocupar. E se tiverem alguns outros problemas que os alunos têm e eles precisam realmente do apoio do professor. Às vezes são problemas até sociais, problemas particulares, familiares, que de repente vão influenciar na vida desse aluno na sala de aula. Então, de certa forma, o professor acaba se envolvendo, não tem jeito, por mais que ele tente não se envolver com todas essas questões, ele acaba se envolvendo. Então, o professor ele precisa realmente, né, saber que ele tem uma carreira que não é uma carreira fácil, é uma carreira complexa, realmente, né, de se trabalhar. Então, podemos afirmar que os professores vêm cumprindo exigências que chegam de cima para baixo, de acordo com as relações de poder e sem o hábito de consultá-los. Na maioria das vezes, os professores realmente não são consultados sobre a sua própria carreira. Isso já, às vezes já vem lá de cima, então é uma coisa muito imposta. Isso em vários governos, né? Não vamos deter, e qual governo, tal governo. Não, é algo que vem vindo. Não foi, às vezes, tão discutido pelos próprios professores as suas necessidades. Então, sem consultá-los, às vezes são impostas aí algumas, vamos dizer, modificações na sua carreira docente. Então, na maioria, não há posicionamento do profissional orgânico. Aproveitando-se dessa brecha, os empresários têm decidido que o professor deve. Então, aí, a influência também em governos de empresários que, de certa forma, vão influenciar também nas decisões governamentais, né, por serem ali colaboradores, patrocinadores e tudo mais, eles vão, de certa forma, influenciar também na elaboração, até mesmo em documentos, em pareceres, né, em leis que vão vigorar e que vão fazer parte aí da realidade da carreira docente. Por exemplo, ser capaz de olha só o que os empresários, né, de repente podem decidir que o professor deve fazer o quê? Ser capaz de, apoiando-se nas ciências humanas, sociais e econômicas, compreender as mudanças ocorridas no mundo do trabalho, construindo categorias de análise que lhe permitam aprender as dimensões pedagógicas presentes nas relações sociais e produtivas, de modo a identificar as novas demandas de educação e que a interesses elas se vinculam. Então, ou seja, compreender historicamente os processos de formação humana em suas articulações com a vida social e produtiva, as teorias, os processos pedagógicos, de modo a ser capaz de produzir conhecimento em educação e intervir de modo competente nos processos pedagógicos amplos e específicos, institucionais e não institucionais, com base em uma determinada concepção de sociedade. É claro que, de certa forma, nós temos que ter uma visão positiva também sobre este comentário, sobre esse pensamento,
porque o professor também ele tem que ver a realidade que está ali no social. E se ele está formando o jovem, a criança, o jovem, até o adulto numa faculdade, ele está pensando que essa criança, esse jovem, ele, de certa forma, ele é um ser social que ele vai participar ali de relações sociais. Aí ele vai ter que estudar, vai ter que trabalhar, vai ter que pegar ônibus. E essas relações, né, que nós temos aí no meio social, é necessário, sim, que já desde a sala de aula nós façamos aí comentários, façamos discussões, debates sobre o que sobre essas vivências e como vivenciá-las, de que forma melhor vivenciá-las, né? Então, para esse fim, o Ministério da Educação possui vários programas em andamento, como formação no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, pró-infantil, Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, PARFOR, Proinfo Integrado, Proinfo, Proletramento, Gestar, entre outros. Tem até algumas universidades, né, falando desses programas, mas existem várias universidades, institutos, que às vezes oferecem os mestrados, pós-graduações, que não tem custo. Às vezes tem custo, às vezes só na inscrição, mas não tem custo para os professores da rede municipal e estadual, no sentido até mesmo de se formar, continuar aí a sua formação. Então, nós temos várias universidades, né, e institutos federais, universidades estaduais, federais, que elas têm projetos, sim, de formação para professores das redes municipal e estadual. Às vezes é uma pós-graduação, um mestrado, ou uma capacitação, uma formação continuada específica na área de letramento e alfabetização, por exemplo. Então, são vários oferecimentos que estão aí disponíveis, né, para a sociedade. Então, a maioria desses, né, desses conhecimentos, dessas formações, é para o quê? Para a própria formação continuada do professor. Aquele professor que pensa ali, que terminou, fez ali o ensino superior, concluiu, formou e acabou, não é necessário, né, falar assim, não é necessário continuidade, já me formei, já acabou. Não, gente, é necessário sim, é necessário, né, continuidade, é necessário uma formação aí sempre contínua, porque nessa carreira realmente não tem como parar de estudar. Precisa sempre ali dar continuidade aos estudos, se faz necessário. Eu digo assim, não só pela questão de, eu preciso porque eu preciso ter aquele curso tal ou tal curso. Não, porque você, como professor, quando vocês estiverem também numa sala de aula, vocês que estão aí na academia ainda, quando vocês estiverem numa sala de aula, vocês também vão perceber como há necessidade dessa formação constante. A necessidade é tamanha que o professor, ele fica ali já pensando no próximo livro que ele vai ler, ele fica ali vendo filmes sobre o assunto, vendo documentários, às vezes indo em busca de vários materiais, e hoje nós temos vários materiais disponíveis, né, na internet, vários cursos também que nós podemos fazer online. Então, é uma necessidade que bate ali, sabe? Que não tem como. O professor, quando ele se torna realmente professor de verdade, ele vai perceber que estudar é algo que vai fazer parte realmente da sua vida e que nunca vai parar, né? Então,
A formação é contínua, ela não tem ali um fim, é sempre contínua. Então, o que dizem, né, algumas políticas públicas sobre o professor? São várias. Se a gente for pegar lá desde a Constituição, né, Federal de 1988, ali já fala realmente, né, sobre o professor, porque a educação no sentido, né, de beneficiar, né, primeiro fala da questão do direito da educação, mas essa pessoa que vai estar à frente, né, de mediar esse direito aí é o professor. Então, lá na LDB também, mesmo não estando ali, vamos dizer assim, explícito, não é só sobre professor, mas toda a LDB, são as atividades atribuídas relacionadas às vivências do professor. E aí tem também Plano Nacional de Educação, que vai falar da formação continuada, né? Esse Plano Nacional de Educação de 2014 a 2024 tem algumas metas no plano, e vocês podem recorrer lá, né, à aula do Plano Nacional de Educação, rever a aula de novo para identificar ali as metas que vão falar sobre a carreira docente, a valorização, né, do profissional docente, a formação continuada, o oferecimento, né, de cursos de mestrado, doutorado para os professores. Então, tem essas metas e estratégias também lá no Plano Nacional de Educação, que vão realmente apoiar ali toda a formação, basicamente a formação docente. Então, vocês podem recorrer também a essa aula. E aqui nós vamos comentar, né, algumas políticas públicas, né, como eu já comentei agora, comentar algumas políticas públicas que vão realmente subsidiar aí a carreira docente. Então, no atual contexto brasileiro, várias políticas foram implantadas no âmbito da educação, a partir da análise de alguns documentos básicos dessas políticas. Não há transmissão das condições de trabalho dos professores e das dificuldades relacionadas à profissão. As políticas colocam o professor no centro do debate em uma chamada valorização dos profissionais da educação pública e privada, em sua formação inicial e continuada, carreiras, salários e condições de trabalho. Isso foi elaborado aí, né, todo esse dizer aí foi no CONAI, né, de 2010. Então, essa valorização considera as atitudes dos estudantes em reconhecer a importância do trabalho docente. Quanto maior a capacitação do professor, maior será o seu reconhecimento perante os alunos. Então, o professor realmente que se qualifica, que estuda sempre, né, que está sempre aí atualizado com as informações, ele terá sim o seu merecimento através do reconhecimento desses alunos. Então, a Conferência Nacional da Educação, o CONAI, né, essa conferência nacional, ela acontece, né, sempre ali, mas essa de 2010, né, vamos dizer aí, foi bem marcante, foi realizada em 2010 para que se definissem as diretrizes do Plano Nacional de Educação, PNE, que estabeleceu 20 metas para melhorias na educação que devem ser cumpridas nos próximos 10 anos. Então, nessa conferência, reiterou a importância da participação docente na elaboração e na implementação de planos estaduais e municipais de educação, de planos institucionais e de projetos pedagógicos das unidades educacionais, assim como no exercício e na efetivação da autonomia das instituições de educação básica e superior.
Então, essa participação permite a construção da autonomia intelectual para um exercício mais qualificado, o que não é algo para ser resolvido por meio de punição ou de premiação. As políticas, elas devem estimular a motivação, a satisfação com o trabalho e a identificação dos professores com a instituição educativa como local de trabalho, de modo associado à formação inicial e continuada, bem como a estruturação de planos de carreiras compatíveis com as dos profissionais de educação. Então, o CONAI, né, ele é uma conferência que sempre acontece, né, toda vez, né, que acontece essa conferência, realmente sai algum documento e depois é oficializado. Em meio a essas políticas, a expressão-chave é a formação continuada. Então, afirma-se que formação e valorização profissional são conceitos indissociáveis. Os documentos norteadores das políticas públicas destacam a importância da formação continuada, especialização de acordo com a etapa a ser atingida, ensino de jovens e adultos, ensino médio, ensino profissionalizante, ensino indígena, ensino quilombola, ensino voltado à alfabetização, ensino superior, etc. Então, cada uma dessas modalidades, né, seja educação de jovens e adultos, seja o ensino médio, ensino profissionalizante, o ensino indígena, quilombola, a alfabetização, aí nós temos aí a alfabetização das crianças e a alfabetização de adultos, né? Cada qual deve estar acompanhado de devida formação, primeira a de seu nível superior, a capacitação para lidar com as diferenças de forma objetiva. Esse ideal condiz com o que da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Então, tanto a formação inicial quanto a formação em serviços são importantes, devendo ambas possibilitar uma sólida formação teórica e prática da especialidade do professor. Leitura, matemática, história. Então, diante da especialidade ali do professor, realmente ele vai ter ali uma especialidade, né, em qual área que ele vai atuar. E os conhecimentos e as competências pedagógicas necessárias para transmitir seu saber de uma forma bem didática, motivar os alunos, avaliar o progresso da aprendizagem e adaptar o ensino às necessidades de cada aluno. Então, o professor realmente ele precisa ter ali a sua primeira qualificação, que é o ensino superior. Mas se ele for trabalhar, né, em uma dessas modalidades, por exemplo, educação de jovens e adultos, ele vai ter pelo menos uma pós-graduação em educação de jovens e adultos, porque é uma área específica em que o professor ele precisa entender algumas estratégias pedagógicas e didáticas específicas para aquele público da educação de jovens e adultos. E se o professor, de repente, vai trabalhar, né, com a educação do ensino indígena, então ele precisa entender, de repente ele vai precisar saber até a língua indígena, ele vai precisar ali ter uma proximidade, né, com aquele grupo social ali indígena, ele vai precisar ali ter qualificações para trabalhar com aquele grupo específico, seja, por exemplo, que não está aqui, mas educação especial, ele precisa sim fazer aí uma pós-graduação, de repente para trabalhar na sala de AEE, né, atendimento educacional especializado. O professor vai precisar fazer aí algumas formações específicas para trabalhar com alunos, né, numa sala de AEE. O ensino voltado especificamente à alfabetização,
Já sou pedagogo, já sou pedagoga, então eu vou alfabetizar. Ok, você pode iniciar, mas é necessário também que se faça aí uma pós-graduação específica sobre a alfabetização e letramento, porque se você vai trabalhar, se você quer trabalhar especificamente com as crianças no processo de alfabetização, não é a parte mais fácil, né? Vamos dizer, do nível ali. Não é a parte mais fácil da fase das crianças. É uma parte complexa, é uma parte que o professor precisa ali ter muita observação, registrar bem cada, vamos dizer assim, cada desenvolvimento que o aluno, né, vai tendo ali no processo de alfabetização e letramento. Então, é uma fase também que o professor precisa se debruçar, né, estudando, fazendo uma pós-graduação, fazendo ali cursos específicos, né, para alfabetização e letramento, para que ele realmente possa ter ali um reconhecimento, não só das pessoas, dos pais, mas um reconhecimento de si próprio, né, com o seu trabalho. Então, todas essas questões, o professor precisa realmente ter uma formação continuada, ele não pode estar somente com uma graduação. Então, tanto a formação inicial quanto a formação em serviços são importantes, devendo ambas possibilitar uma sólida formação teórica e a prática da especialidade do professor. Leitura, matemática, história, então o professor ali ele vai ser ainda de uma área, então ele vai precisar ainda ter ainda mais formação específica na sua área, por exemplo, né? E os conhecimentos e as competências pedagógicas necessárias para transmitir o seu saber de uma forma bem didática. Então, motivar os alunos, avaliar o progresso da aprendizagem. Então, o professor que estuda, que se qualifica, que aprimora ali o seu conhecimento, com certeza, ele vai atender ali as necessidades de cada aluno dentro dessas modalidades aí, seja educação de jovens e adultos, seja do ensino médio, seja lá do ensino profissionalizante, da educação especial, da alfabetização, de qualquer modalidade. Há também o foco nas tecnologias, né, pois se propõe a disseminação do uso para todos os atores envolvidos no processo educativo, com ênfase nos professores e estudantes. O programa Gestão da Aprendizagem Escolar Gestar 2 objetiva contribuir para o aperfeiçoamento da autonomia do professor na sua prática pedagógica, permitindo ao professor o desenvolvimento de um trabalho baseado em habilidades e competências em português e matemática. Já o professor emergencial na formação para professores em exercício da educação básica pública, proposto pelo MEC, né, pela Par4UEL, em regime de colaboração com a Universidade Estadual de Londrina, oferece cursos de licenciaturas destinados a professores efetivos da educação básica pública. Nos cursos de licenciatura já estão disponíveis bolsas para o ingresso e permanência, com o intuito de incentivar os estudantes. Essa preocupação gerou um plano chamado de emergencial para sanar as áreas com carência crítica às exatas. Aí está um dos elementos da questão analisada, o desenvolvimento de políticas para atrair pessoas para se tornarem professores. Isso é um exemplo, de certa forma, né? Existem aí vários programas que vão ter realmente essa objetividade de formação contínua, de aprimoramento aí do conhecimento do professor dentro da sua área. Aí aqui nesse exemplo fala, né, do português e da matemática, então os professores eles vão aprimorar realmente, né, os seus conhecimentos ali dentro dessas áreas específicas.
Então, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de educação de jovens e adultos afirma que a participação de professores em programas de formação continuada poderá favorecer a compreensão de sua função como mobilizadores das famílias, acolhendo-as nas eventuais participações junto ao projeto da escola, de modo a consolidar participações mais sistemáticas e qualificadas no processo educacional. Ao tratar de um projeto de desenvolvimento socioeconômico do Estado brasileiro, destaca-se a necessidade de uma educação profissional técnica de nível médio e integrada ao nível médio. Nessa política, os professores são chamados à responsabilidade social, de modo a contribuir criticamente com os seus vários setores, entre eles das políticas de ciência e tecnologia, de geração de emprego e renda, de desenvolvimento agrário, de saúde pública, de desenvolvimento da indústria e do comércio. Então, a saúde profissional está sendo requerida também, né, com as políticas públicas de prevenção e atenção às síndromes como de Burnout, para garantir integridade física, mental e moral desses profissionais, cuidar da saúde do professor é positivo para sanar o déficit causado por inúmeras licenças e readaptações. A melhora da qualidade de vida pode resultar ainda numa atrativa profissão. Então, dentro da cultura da avaliação, não somente os alunos devem passar pelos processos avaliativos, mas a formação e a ação dos docentes, a avaliação e a recompensa do professor eficaz parece ser uma das medidas mais importantes para a OCDE. Então, a necessidade de realizar avaliação periódica dos professores deve ser considerada como uma parte integrante da rotina desse profissional. A avaliação diagnóstica, somatória e formativa identificará, por exemplo, lacunas na formação inicial, passíveis, né, de serem sanadas pelo desenvolvimento de um programa de formação continuada, assim como poderá identificar também potenciais específicos em determinados docentes a serem alvo de aproveitamento na escola, seja em encontros pedagógicos semanais de coordenação pedagógica, seja no ambiente do próprio sistema de ensino. Então, é importante, né, também falar dessa saúde profissional. Quantos professores nós vemos que estão adoecendo, né? Quantos professores já adoeceram, já se afastaram de sala de aula, né? Porque realmente a carga horária excessiva, de repente, né, não ter aí um acompanhamento psicológico, não ter, de repente, formações continuadas que vão também tratar desses assuntos, né, dentro da escola, e fazer até mesmo várias ações ali dos próprios gestores, coordenadores, terem ali esse olhar, vamos dizer assim, mais sensível, né, às necessidades ali dos professores, principalmente ali pela sua saúde profissional, que é necessário também atentar-se a isso. Então, é válido dizer que as políticas públicas educacionais da última década são baseadas nos parâmetros internacionais divulgados por instituições mundiais lideradas por países desenvolvidos. Portanto, há um projeto cultural, educacional voltado para os países subdesenvolvidos, com os objetivos de transformar
a qualidade da educação, a eficiência da melhoria econômica do país, é preciso investir em educação. Esses investimentos têm surgido tanto de empréstimos, né, aí de bancos ou empresários nacionais, que diminuem impostos ao manter determinados projetos. Mais do que uma ajuda social, essa prática está arraigada em relações econômicas globais, né? Professor como agente educativo, peça-chave no processo de aprendizagem que perpassa a mera transmissão. Então, o professor aí não é um mero transmissor de conhecimento, né? Ele é realmente uma pessoa que vai mediar o conhecimento. Ele deve assumir uma responsabilidade maior em relação à conquista da qualidade da educação e mudar o seu perfil profissional. E aí nós temos as referências desta aula, né? O perfil do docente nas políticas públicas educacionais é o artigo, né, que baseamos para planejar essa aula. E aí alguns comunicados à turma. As avaliações parciais, quem ainda não fez todas as avaliações parciais, faça ainda neste fim de semana, né? Me envie, me encaminhe. De repente você ainda não fez todas as avaliações, pode ainda enviar essas avaliações. E façam também as atividades transversais, né? As atividades aí, desafio nota máxima, várias atividades aí que vocês têm para melhorar aí a pontuação. Quem nunca fez aí essas atividades, faça, aproveite esse final de semana para fazer essas atividades também. E a avaliação oficial 2, ela será uma prova objetiva, né, no valor de 4.000 pontos. Ela será disponibilizada do encontro 1, lá no encontro 1, geralmente em aula, ou pré-aula ou aula, né, que nós vamos disponibilizar, e ela vai estar lá no período do dia 10 a 19 de junho, então na próxima quarta-feira, né, quarta ou quinta-feira, dia 10 a 19 de junho, ela estará disponibilizada para vocês realizarem a prova. Se possível, escolha um desses dias e faça a sua prova ali, pelo menos pelo tempo ali de 1h30, né, que geralmente o tempo que vocês fazem as provas, né, na sala de aula. Desse tempo aí, mais ou menos, né, para você focar ali e fazer a prova num dia só. Então, os conteúdos dessa avaliação serão do encontro 11, o Plano Nacional de Educação, encontro 12, Planos Municipais e Estaduais de Educação, encontro 13, Políticas Públicas do Ensino Médio, e o encontro 14, Políticas Públicas da Educação de Jovens e Adultos, e do encontro 15, que é esta aula, o docente nas políticas públicas educacionais. Então, vocês têm aí todas as aulas gravadas, né? Vocês poderão acessar essas aulas. Vocês, se tiverem algumas dúvidas, né, quanto ao estudo durante a semana, pode encaminhar aí pelo AVA, ou sobre as atividades parciais, ainda quem não realizou, né, corre aí para realizar essas atividades parciais que não conseguiram realizar. Então, eu vou estar aí aguardando, né, as atividades de vocês. Mande, encaminhe lá por mensagem no AVA, que, né, na segunda-feira aí eu possa responder aí a todos as mensagens, dar aí uma devolutiva para cada um, se vocês encaminharem tudo no final de semana, então na segunda-feira realmente aí eu vou dar uma devolutiva, né, para cada caso aí que me encaminhar, ok? Então, agradeço. Então, o que eu oriento para vocês fazerem, estudarem? De que forma? Façam fichamento, né, que a gente sempre fala, né, em todas as aulas para vocês.
façam ali um fichamento, um estudo pelo fichamento, para que vocês possam estudar todos esses encontros, todos esses materiais disponibilizados nos encontros, para preparar aí para a avaliação, ok? Então, agradeço, gente. Até mais, até a próxima aula. Um abraço.